Bom, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu acho que a palavra dele hoje vai tocar no coração de algum de vocês, ou de mim e de nenhum de vocês, né? Mas pelo menos comigo o Senhor deve falar alguma coisa. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 17. 2 Crônicas 17. A gente vai ler um pedacinho um pouquinho grande, do 1 ao 11, tá? 2 Crônicas 17, 1 ao 11. Quem encontrou, vai se colocando de pé. 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 1 a 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Israel nesse os caminhos de Deus, tá? Por isso está dizendo, não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Beniail, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes os levitas e os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. E foram de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá e também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Podem se sentar, irmãos. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre o fortalecimento da nossa fé e sobre a proteção que nós temos contra os inimigos no momento em que nós fortalecemos a nossa fé. E um dia desse eu estava conversando com os irmãos como é difícil ler crônicas, né? Sobre isso. Às vezes a gente lê crônicas, e crônicas, na primeira vez que eu li, ela parecia para mim uma montanha russa. Que era assim, e aí o rei fulano de tal seguiu a Deus e prosperou, e o seu filho não seguiu a Deus, e um monte de coisa, e aí o próximo prosperou e seguiu a Deus, e parecia esse zigue-zague, assim, né? E eu sempre tive isso na minha cabeça, eu falei, vixe, mas meu Deus do céu, né? Vai um e volta, vai um e volta, vai um e volta, né? E eu me lembro quando eu fui ler a Bíblia com a Ana, e né, e várias historinhas e tudo, e a Ana virou para mim uma hora e falou assim, papai, mas esse povo de Deus não aprende, né? É impressionante, ela teve a mesma sensação que eu, né? É impressionante, um acerta, um erro, acerta, um erro, acerta, um erro, acerta, um erro, sabe? E aquilo se cabeça, sabe? Mas aí depois, eu comecei a pensar melhor sobre isso, né? Você pensar que cada momento desse que um acerta, é uma vida inteira de alguém que estava reinando nos caminhos de Deus, né? Quem de nós acerta o tempo todo? A gente acerta, erra, numa vida só que é a nossa, sabe? E ali, em Crônicas, está falando de um rei que acertou nos caminhos de Deus a vida toda, né? Ele seguiu os caminhos do Senhor, ele destruiu os altares, ele para ensinar, né? É impressionante como ele foi sendo abençoado, né? E era um momento em que tinha o reino de Judá, o reino de Israel, e se alternava, né? Ora o reino de Israel tinha um rei que estava mais nos caminhos de Deus, né? Ora o reino de Judá. Em que Josafá foi um rei de Judá que se apartou das obras que Israel fazia e que tomou esse cuidado de fazer as coisas todas. E sabe uma coisa que chama muita atenção minha quando eu leio essa passagem dele? É que ele... Porque a gente vê, por exemplo, Davi foi um rei que guerreou muito, né?
Muito. E a gente já falou aqui em outras pregações, por exemplo, que o Senhor preparou Salomão para poder construir o templo no lugar de Davi, porque ele para Davi, né? Davi foi aquele que guerreou, que se consolidou como rei daquela nação e tal. E Salomão foi aquele que reinou na paz e construiu o templo para o Senhor, né? E aqui diz que Josafá não, né? Diz assim, ó, num dos últimos versículos, que fala assim, ó, que todas as terras, ó, veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá. Viam que Josafá estava nos caminhos de Deus e veio o temor de Deus sobre eles todos, né? E não guerrearam contra Josafá. Eles tomaram esse cuidado de não guerrear contra Josafá, porque Josafá estava nos caminhos de Deus, sabe? E é impressionante como eu gosto muito de ver isso daí, porque a gente enfrenta problemas na vida que não necessariamente tem a ver com a gente, né? Muitas vezes, sabe? Às vezes você não tem nada, não tem nem onde cair morto, mas tem uma pessoa que tem ainda menos do que você tem. Ou às vezes a pessoa tem mais do que você e ela inveja a sua felicidade, ou inveja a sua saúde, ou inveja a sua comunhão com Deus, por exemplo. Inveja é algo que Satanás planta no coração de alguém para aquela pessoa sentir contra você. Não tem razão de ser. Não existe uma razão, só existe uma razão na cabeça daquela pessoa, na mente dela dominada por Satanás. E eu estou dando um exemplo, que inveja é algo que a gente vive todos os dias, com muitas pessoas, cada um de nós de alguma forma, tal. E se a gente não vigiar, a gente passa a outras pessoas, sabe? A gente precisa muito vigiar mesmo, né? Quando a gente vê o irmão falando, olha, eu podia estar na rua mendigando, e o Senhor me resgatou, e o Senhor ainda me livrou de todos os vícios, sabe? O que é isso? Ele reconhecendo o que Deus fez na vida dele. Pensando o que Deus fez na vida do outro para do meu lado, mas olha de onde Deus me tirou e olha o que Deus fez comigo, tá? E por que Josafá venceu essas coisas todas? Por que ele se protegeu contra os inimigos? Porque a primeira coisa que a gente tem que aprender é que nós todos temos ferramentas para a nossa proteção. Sabe? É a primeira coisa que a gente tem que entender. A gente passa um monte de problema, a gente passa um monte de dificuldade, passa. Todo mundo passa, Jesus disse que a gente ia passar, mas Jesus disse que a gente ia vencer porque ele venceu por nós, né? E ali no Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda para fazer as coisas ficarem ainda mais fáceis, porque hoje são muito mais fáceis, né? Mas as pessoas tinham essa comunhão com Deus Pai muito profunda. E nós todos temos as ferramentas, sabe? Às vezes você não sabe usá-la, e a ferramenta maior que a gente precisa saber usar é a palavra de Deus. E às vezes isso me incomoda um pouco, porque tem pessoas que estão muito próximas da palavra de Deus, mas não se alimentam da palavra de Deus. Elas estão quase lá, mas elas não se alimentam. Ou elas não se alimentam porque elas não querem ir para algum lugar onde se fala a palavra de Deus. Tem uma pessoa que eu tenho orado muito para ela vir à igreja e ela foge toda terça-feira, por exemplo. Ela lê e não responde. Mas eu sei que uma hora Deus vai tocar no coração dela. Então, quer dizer, às vezes tem essa pessoa que ela foge de estar no lugar. Tem aquela pessoa que vai para o lugar e a mente dela foge. Então, a pessoa às vezes senta na igreja, pode ter uma pregação linda, maravilhosa, que toca no coração de todo mundo, mas ela está em outro lugar. Ela está pensando em outra coisa e ela não se alimentou da palavra. Tem aquela pessoa que chega a ler a palavra, mas lê pensando em outra coisa da vida. Às vezes até sem entender, sem tentar entender, ou seja, a pessoa não se alimenta daquela arma que é a maior de todas, sabe? E se a gente acha que afastado do Senhor é que a gente vai receber alguma vitória, que a gente vai uma bênção, a gente é muito burro de pensar isso, sabe? Porque o Senhor diz que a gente tem que procurar Ele em primeiro lugar, as outras coisas vão sendo acrescentadas, sabe? E às vezes a gente se aparta, mesmo sendo um fiel servo do Senhor. A gente se aparta. A nossa mente faz a gente pensar nos problemas do dia a dia, faz a gente pensar nas doenças, faz a gente pensar naquilo que a gente está enfrentando, nas dificuldades que a gente está enfrentando, e cria um muro entre a gente e o Senhor. E a gente não consegue alimentar o corpo, a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus. Por mais que você esteja na casa do Senhor, todos os dias, sabe? Porque às vezes a gente inverte as prioridades, inclusive. Você começa a pensar em você, no seu filho, no seu marido, no
neto, enfim, qualquer outra coisa, e não pensa nas coisas de Deus, mesmo quando você está próximo das coisas de Deus. E aí a gente entra no ciclo que é o ciclo de crônicas. O ciclo de crônicas que acontecia com outro rei, com um rei, com outro rei, acontece na nossa vida. A gente se aproxima de Deus, Deus abençoa a gente com alguma coisa, a gente se afasta de Deus para a gente receber aquela bênção, e aí a gente tem que passar todo um deserto para poder. E aí a gente fica nessa o tempo inteiro. E isso é algo que eu, por exemplo, peço muito a Deus para não acontecer na minha vida, sabe? Ou que pelo menos quando acontecer que não seja assim, mas que seja assim, que vai mais para lá, porque e Deus não quer que a gente viva esses ciclos. Ele quer quebrar esses ciclos na nossa vida. Deus não queria que depois de um rei que estava próximo dos caminhos dele, viesse um outro que levantava altares para Baal. Não era de Deus, sabe? Mas ele deu para a gente uma coisa chamada livre-arbítrio. E às vezes a gente usa muito mal. E a gente vai se afastando do Senhor, sabe? E a verdade é que nós somos mais protegidos conforme nós cumprimos os nossos propósitos. Propósito na vida de cada um de nós, sabe? O se alimentar da palavra, se alimentar das coisas de Deus é uma ferramenta que a gente tem, mas essa ferramenta ela não é uma ferramenta para alcançar bênçãos, sabe? É uma ferramenta de um propósito. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. E esse propósito, ele se manifesta de várias formas. É um propósito da maneira como a gente toca no coração das outras pessoas. Ele é um propósito da maneira como a gente cresce a cada problema e a cada passo que a gente dá. Ele é um propósito na maneira como a gente cria os nossos filhos para os caminhos de Deus, porque essa é uma tarefa nossa. Ele é um propósito da maneira como a gente resgata os nossos pais, como a gente resgata um irmão. Nós temos propósitos a serem cumpridos na nossa vida. E quanto mais firme nós estamos nos nossos propósitos, mais protegidos nós estamos. E repara que eu não estou dizendo que a gente não vai ter problema. Eu estou dizendo que a gente nós somos mais protegidos à medida que nós cumprimos mais os nossos propósitos, sabe? E Josafá, ele não só estava nos caminhos de Deus, ele mandou que a obra de Deus fosse espalhada, que as pessoas fossem pregadas, que os altares fossem derrubados, que a palavra do Senhor fosse ensinada, sabe? Ele colocou a Deus em primeiro lugar. Ele colocou o propósito de Deus porque ele era o rei daquele povo. E o rei daquele povo tinha a obrigação de levar aquele povo à direção. E tinha que ser a direção de Deus. Às vezes, você é o rei da sua casa. Se você é o pilar da sua casa espiritual, por exemplo, essa é uma obrigação sua. Ainda que você seja o rei de si mesmo. Porque você precisa aprender a se colocar nos caminhos de Deus e colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. E aí eu quero que vocês percebam uma coisa que aconteceu ali com Josafá e que vai acontecer na vida de cada um de nós. É que é o seguinte, ele teve paz externa porque ele procurou a paz interna. Porque a paz interna é que leva a paz externa. E o que é a paz interna? É você estar bem e estar em com as coisas que Deus faz na sua vida, sabe? E eu sei que não é fácil. Os irmãos que me conhecem mais de perto sabem que semana passada para mim foi muito difícil, por exemplo, sabe? É difícil às vezes você alcançar uma paz interna, coisas externas estão te afetando. Quando as coisas ao seu redor parecem estar desmoronando, quando as coisas ao seu redor parecem não ter solução, quando parece que Deus não vai agir, é difícil você alcançar a paz interna na hora que Deus não está te ouvindo, mas Ele está ouvindo, sabe? Só não é o jeito dele, não é a hora dele, não é o momento dele, mas eu sei que é difícil alcançar essa paz interna, sabe? E às vezes a gente tem que analisar por que a gente não alcançou aquela paz interna. Será que a gente procurou a Deus só por procurar a Deus? Só pelo quão maravilhoso Ele é? Ou a gente procurou a Deus porque a gente queria uma coisa em troca? A gente colocou alguma coisa no lugar de Deus? Será que a gente pensou primeiro em como solucionar as coisas e depois como Deus solucionar?
Porque Deus não quer que a gente dê as soluções para Ele. Ele não espera isso também. Ele espera que você esteja em paz. No momento em que você está em paz, e irmãos, em paz, está cheio da palavra e cheio do Espírito Santo. Não existe outro jeito de estar em paz sem ser estar cheio do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo tem paz e tem um buraco na vida, a gente sabe disso. Tem um buraco imenso. Então, se tem um buraco em algum lugar, é porque o Espírito Santo não preencheu ainda. E esse buraco não é preenchido com dinheiro, esse buraco não é preenchido com casa, casamento, com saúde. Esse buraco é preenchido com Deus, sabe? E o Senhor me fez lembrar de uma coisa muito interessante, que antes de eu chegar na situação que eu cheguei na semana passada, eu vim pregar um dia aqui e agradeci a Deus pelo... Eu falei, o Senhor me fez uma pessoa melhor durante o trajeto de recuperação da minha vida. E eu sou grato a Deus pela recuperação que Ele fez e pelo trajeto que Ele fez comigo. E Ele é tão bom que Ele ainda prometeu a vitória. Deixar que o meu coração se desfalecesse porque a vitória não chegou, porque eu mesmo disse que já era grato pelo trajeto. Porque o que o Senhor vai preparando na nossa vida é para que a gente esteja mais próximo dEle, para que a gente esteja mais perto dEle, para que Ele... para que nós possamos ouvir a voz dele, para que nós possamos sentir o amor e o carinho dele. Essa paz interna, ela vai trazer a paz externa, e ela é difícil de alcançar. Ela é difícil, sabe? As pessoas de outras religiões, nomes, isso, tal, mas até eles procuram essa paz, só que eles alcançam a paz de um jeito errado. Mas essa paz externa, essa tranquilidade de você saber que as coisas estão nas mãos de Deus, ela é difícil de alcançar, mas quando a gente alcança, a acontecer, sabe? E descansar no Senhor não significa você estar acima de tudo e de todos, não é isso, tá? Quando a gente continua lendo a história de Josafá, a gente viu que ele se uniu ao rei de Israel e foi à guerra. Ainda que o rei de Israel não estivesse nos caminhos de Deus, se vocês continuarem lendo, vocês vão ver isso, sabe? E o profeta tinha dito para ele não ir, né? Porque o profeta tinha dito que ia acontecer algo. E eu estou trazendo esse restante, a vida dele também foi um mar de rosas, não, porque em algum momento ele deixou esse ciclo acontecer na vida dele. Mas Deus cuidou tanto dele, porque ele era tão próximo com Deus, ele estava tão cheio da paz do Senhor, que ele fez assim e assim, como eu falei, sabe? Ele não foi lá embaixo, porque o Senhor tem uma justiça para ser feita com o rei de Israel, não com Josafá, sabe? Ele não devia, era estar lá. E sabe o que acontece? Às vezes o Senhor toca no nosso coração, Ele fala alguma coisa, mas a gente escuta uma pessoa que a gente gosta, a gente escuta uma pessoa que não necessariamente está sendo usada por Deus. Às vezes é uma pessoa sábia, carinhosa, amorosa, inteligente, mas Deus já tocou no seu coração que não é daquele jeito, que não é aquilo, sabe? Falou para Pedro, Satanás, aparta-te, saia, sabe? Porque Pedro foi usado por Satanás naquele momento. A gente, não é que se uma pessoa falou algo que não está em conformidade com o que Deus está que a pessoa está errada, que ela não está nos caminhos de Deus. Não é isso, é que aquela pessoa não é 100%. Em alguns momentos a mente dela pode ser tomada, ela pode ser usada de alguma forma, sabe? E é bom a gente ter pessoas em quem a gente confia. Claro que é bom a gente poder conversar com as pessoas, a gente poder ouvir conselhos das pessoas, mas o conselho maior você vai ouvir de Deus. É na hora que você se coloca em meditação com o Senhor e você lê a palavra e pede para Deus falar com você, pede para Deus tocar no seu coração e você vai procurar no Senhor. Esperar que o Senhor fale com você. Esperar que o Senhor possa te ajudar. Sabe, o povo ali de Judá foi à guerra, ainda que o Senhor tenha dito que não. Isso é ruim, sabe? E o Senhor livrou Josafá, mas ele não impediu a queda de Acabe, né? Que era o que o Senhor tinha dito pelo profeta. E aí, você sabe o que você aprende ali também? Que nem sempre lutar é o que traz a vitória. Porque Josafá foi lutar, mas eles não ganharam, tá? Nem sempre lutar é o que traz a vitória. Às vezes a gente quer lutar, às vezes a gente quer fazer, às vezes a gente quer tomar pela nossa mão, a gente quer fazer acontecer, e a gente luta,
sabe? E olha, eu conheço poucas pessoas que são resilientes como eu, tá? Isso é uma vantagem que eu sei que eu tenho na minha vida. Eu falei pra Tati um dia desse, assim, eu apanho e levanto, eu apanho e levanto. E por mais que eu fique muito mal, às vezes, quando eu apanho, às vezes no outro dia eu já tô, sabe? E é muito engraçado que a Tati falou um dia pra mim assim, amor, como é que você tá? Eu falei, eu tô bem, sabe? Mas olha, ainda assim, eu luto nas horas erradas, sabe? Vários de nós fazemos isso, porque a gente acha que a gente é muito forte, a gente acha que a gente é muito bom, que a gente é de lutar, mesmo na hora que não é para lutar, na hora que é só para ter paz interior. Você sabe por quê? Porque a ação do Senhor vem, às vezes, de maneiras que a gente não imagina. E às vezes você lutar, você está atrapalhando o agir do Senhor, porque você está lutando numa outra direção. E às vezes a gente luta errado. A nossa luta é só uma luta de oração. Ela é uma luta de se colocar aos pés do Senhor, de ajoelhar, de entrar em jejum. Sabe? Entrar em jejum é algo tão poderoso, tão forte, e às vezes a gente acha que a nossa mente vai resolver coisas, que o nosso contato, a pessoa que a gente conhece, sei lá onde, ou algo que a gente sabe fazer que o outro não sabe, e que é isso que vai trazer a nossa vitória, e às vezes é só jejum e oração. É só jejum e oração. É só se santificar, sabe? Parece que o pai está dizendo assim, espera, a luta não é sua, eu vou agir, sabe? E aí você não quer esperar, você não quer parar, e você quer lutar no lugar do Senhor. E aí entra uma outra questão que é uma promessa de Deus e a certeza absoluta da vitória. Eu mesmo falei aqui no outro dia, numa outra pregação, irmão, se não deu tudo bem, porque não acabou ainda. E aí a minha mulher falou isso para mim essa semana. E eu falei, não use as minhas palavras contra mim. Sabe? Porque ela falou assim, amor, você não pregou esses dias na igreja e não falou que se as coisas não estão bem ainda é porque não acabaram? Aí eu falei assim, você para de usar as minhas palavras contra mim. Porque isso não é legal, você usar suas palavras contra mim. Mas eu uso as dela contra ela, né? Porque ela estava lá sem conseguir saber se ia conseguir gravar o negócio em inglês ou não, tal. E eu falei assim, para com essa batalha. Deixa que o Senhor vai te dar essa vitória, que Ele já não falou que vai te dar essa vitória. Tá? Então, você tem que calar essas coisas e lembrar que se Deus prometeu, Deus vai agir. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas se Deus prometeu, Ele vai agir, porque, gente, tem homens que não quebram uma palavra nunca, e Deus é mais do que homem, sabe? Existem pessoas que se elas dão a palavra delas, não voltam, e o Senhor fala que a palavra dele não volta atrás, que as promessas dele não caem no esquecimento, que as palavras dele não são em vão. E às vezes Deus prometeu alguma coisa pra gente que parece tão impossível, sabe? E é difícil acreditar no impossível quando o impossível começa a ficar mais impossível, né? Porque o negócio já é impossível e você vê aquele impossível se afastando de você, e o negócio piorando e ficando mais difícil, e você fala, difícil. Não, Senhor, agora só o Senhor. Aí você acostuma com aquela nova realidade, começa a esperar em Deus de novo. Aí o impossível vai ficando mais impossível, mais impossível, mais impossível. E você fala, Pai, eu não aguento mais. Agora eu cheguei no meu limite. Aí o Senhor fala, chegou não. Aí afasta mais um pouco e fala, Senhor, eu não sei como é que eu estou de pé, é só o Senhor. Ele fala, só eu mesmo, mas espera aí, fica mais impossível. E a gente chega numa hora que a gente parece que não aguenta mais. Ele fala, aguenta sim. Porque ele que sabe o tamanho do deserto, é ele que sabe quando a vitória vem, ele que sabe quando vem. Só que ele disse que vem. Se Deus não te prometeu uma coisa, você pode começar a falar, Senhor, tira do meu coração, porque eu estou querendo uma coisa que não é de ti. Tira do meu coração. Se Deus te prometeu, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E aí eu vou usar as palavras da Tati, que se não está bom ainda é porque não acabou. Sabe? Então, a gente tem que lembrar disso, sabe? A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. E o que Josafá fez para receber as promessas de Deus? Orou, jejuou e esperou. E diz que ninguém lutou contra ele. Porque as pessoas tinham temor do Senhor. As pessoas olhavam para Josafá e elas pensavam,
Eu que não sou burro, porque eu sei como é que o Senhor é na vida dele, tá? Porque era um pouco isso que acontecia, tá? E eu já vi pessoas que falam, chega, não, acontece mas não, chega, eu tento com todo mundo, mas com esse aí eu não tento não. Eu já vi isso, eu já vi pessoas que passaram por esse tipo de situação, tá? De repente as pessoas desistem, falam, não aguento mais. Sabe por quê? Porque sabe essa coisa que toda hora parece que está ficando impossível, que está se afastando de você? Satanás levantou alguém para te derrubar. E você não caiu. Você não recebeu a vitória, que está parecendo que está impossível, mas você não caiu, e não caiu, e não caiu, e não caiu, e o Senhor está te sustentando, e uma hora essa pessoa fala, chega porque eu não vou lutar mais, porque ele é o servo de Deus e não cai, sabe? Porque o impossível dele é impossível mesmo, porque o Senhor falou que tudo é possível para aquele que crê, que ele cuida dos dele. Então, aquele que quer te derrubar, ainda que seja espiritualmente, para esse é impossível. Se você estiver jejuando, se você estiver orando, se você estiver firme nos caminhos de Deus. Não interessa, mas vem. E você para de lutar. Porque às vezes você está lutando com o anjo de Deus. Às vezes você está lutando contra o anjo do Senhor, que quer transformar você. Às vezes o Senhor quer fazer você crescer. Sabe? Às vezes o Senhor quer fazer você aprender. Se a lagarta não ficasse presa, não virava borboleta. Sabe? E se alguém fosse lá e rasgasse aquela casa dela, aquele casulo dela, não ia virar borboleta nunca na hora. Porque experimenta arrebentar um casulo antes da hora e ver o que acontece. Vê se aquela lagarta vai sair passeando e vai virar uma borboleta. Ela não vai. Ela não vai porque tem a hora certa da lagarta virar borboleta. Tudo de Deus tem a hora certa. Tudo de Deus tem a hora certa. Não fica de noite no meio do dia. Não amanhece no meio da noite. As coisas do Senhor têm um jeito de acontecer. Ainda que você acorde de noite e fale, não aguento mais ficar dormindo, não vai ficar de dia. Você vai esperar. Porque é assim, a gente espera as coisas do Senhor. Desde que a gente esteja nos caminhos do Senhor. Orando, jejuando e seguindo o propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém. Vamos colocar de pé? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, Senhor Todo-Poderoso, presença agora, Senhor. Eu quero, antes de mais nada, te agradecer por essa palavra, Pai. Eu sei que era para mim, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E que o Senhor toque no coração dos outros irmãos, tanto que o Senhor tocou no meu, Pai. Mas que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Como é viver segundo os teus desígnios. Que nós possamos ter paciência, que nós possamos saber esperar, que nós possamos saber lutar só no momento que o Senhor falar para a gente lutar, e que nós saibamos ficar quietos no momento de ficar quieto, Pai. Mas que nós possamos entregar, possamos nos fortalecer, nos alimentar da sua palavra, nos fortalecer de jejum e oração, estarmos sempre firmes nos seus caminhos, Pai, para que o Senhor possa cumprir o seu agir, que o Senhor transforme cada um de nós como o Senhor quer transformar, do seu jeito, Pai. Nos dá paciência, nos dá força de vontade, nos dá força para sustentar cada momento da nossa vida, Pai. Mas nós te agradecemos pelo seu agir, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Cumprimente seus irmãos com a paz do Senhor.